Olá pessoal, coisa muito boa ter você aqui com a gente hoje. Esse é o Pode Crer, o podcast da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É muito bom ter a sua participação e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui. Nós vamos falar sobre geração ansiosa e intolerância à dor. E temos aqui hoje o reverendo Alexandre Antunes e reverendo José Carlos Piacente. Hoje o nosso debate aqui, tendo a participação deles, a contribuição deles, a gente vai falar um pouquinho sobre geração ansiosa. A gente tem visto muito isso, né, Alexandre? É muito bom estar com vocês, Piacente, Gil. Alegria, meu amigo. Alegria vê-los, alegria participar desse Pode Crer. E realmente nós temos visto e vemos com preocupação esse aumento. A gente consegue perceber de uma forma a conseguir observar, né? Ter uma amostragem, isso é triste, de ver muitos adolescentes, no meu caso eu estou ali mais com o público de colégio, que tem enfrentado esse drama da ansiedade e todas as coisas que vêm a reboque com isso. Uhum. O nosso ponto hoje aqui é mostrar que há um desejo no coração dos jovens, da juventude, de maneira geral, há um desejo pela felicidade. Eles querem ser felizes e isso é normal, é natural e esperado realmente. A questão é que às vezes entra a dor no meio disso, né? Entra fato. O sofrimento e muitos deles não estão tolerantes à questão do sofrimento. Piacente, como é que é isso? Muito bom estar aqui com vocês, meus amigos, Alexandre, Gildásio. Olá para você que está conosco. Existe realmente um entrelaçamento entre essas coisas. Ansiedade, intolerância à dor, intolerância ao sofrimento, essa hipersensibilidade e, é claro, a questão de ser feliz. Podem parecer temas separados, estanques, mas não são. Hoje, por causa da divulgação das coisas, a gente fica sabendo do sofrimento. A gente tem conhecimento. A gente sabe de pessoas que passam por angústias profundas e nós não queremos isso para nós. Isso acende a luz da ansiedade. Eu não quero passar pelo sofrimento, eu quero só alcançar a felicidade. Mas o sofrimento faz parte da vida. E o que nós aprendemos da Bíblia Sagrada, das Escrituras, é que o sofrimento, ele tem um papel na nossa vida. Ele tem que estar presente. A gente tem que insistir nesse ponto. Ele tem que estar presente. Ele tem um papel de discipulado. E é importante, né? Sim, ele é preparatório. Ele tem um aspecto de crescimento. Nós não gostamos dele, mas ele faz parte. E é claro que a ansiedade diante da pergunta, será que eu vou sofrer? Se eu passar pelo sofrimento, como vai ser? Como é que eu vou lidar? Há questões hoje, nós atendemos alunos aqui no Mackenzie, que eles têm ansiedade quanto ao sofrimento de pessoas ao redor deles. O pai está doente, a mãe está doente. Como vai ser se a minha avó que cuida de mim ficar doente? Como vai ser se aquela pessoa que eu amo ficar doente? Então, acho que esse tema, ele precisa ser explorado e nós vamos ter, assim, um cuidado muito especial em fazer isso nesse programa, com certeza. E a nossa preocupação aqui no Mackenzie, e a capelania tem focado bastante nisso, a nossa preocupação é com a qualidade de vida dos nossos jovens. Com o fato de que a saúde mental deles esteja em ordem, eles têm que estar bem. E alguns jovens, eles não têm conseguido lidar bem com a frustração. Eles não têm conseguido lidar bem quando o sofrimento, a dor de alguma maneira chega, ou porque teve um relacionamento interrompido, acabou o namoro, ou porque não conseguem entrar no mercado de trabalho, não conseguem às vezes um estágio para que eles possam já começar a colocar em prática aquilo que eles estão ouvindo e aprendendo em sala de aula. Então, assim, a frustração de muitos deles é uma frustração muito acentuada. O fracasso está presente no dia a dia de alguns deles. E aí fica difícil, né?
né, Alexandre? Fica difícil. Como é que não ficar ansioso quando você tem que lidar com o fracasso, com a frustração, com a desilusão, sim, e aí a coisa entorna de vez, né? Essa é uma realidade que a gente tem deparado, que na minha primeira fala que eu falei que isso tem sido alvo de estudos, né? Uhum. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Geração Perdida, do Kahneman. Uhum. O livro é seu, tá comigo. Olha lá. Cuida bem dele, revelando a verdade. Mas eu já estava ficando ansioso porque você não devolvia, né? Mas está aprendendo, tá bom. Nada de ansiedade. O Instituto Barna, eles levantam e eles falam sobre essa característica dessa geração com essa frustração. E o medo da frustração é tão grande que um passo atrás traz a eles a insegurança. Olha como é que a coisa é interessante. Eu não quero me frustrar, então eu resolvo não decidir. E aí no não decidir eu começo a ter inseguranças. E aí ele fala lá no livro de ter medo de decidir coisas básicas como escolher o que eu vou comer. E é uma insegurança no que escolher para comer. E em decisões profundas, que é a decisão de que curso que eu vou fazer, qual curso, se esse é o curso certo. Então, a insegurança vem, e aí quando eu estou lá no curso, porque eu escolho um curso ou faço uma escolha, ela vai ter ali as suas consequências. Escolher algo é sempre deixar de escolher outro algo, né? Então, aquilo que eu deixo de escolher, o ser humano já tem isso, né? Do mito da grama verde, a grama do vizinho é sempre melhor que a minha. Só que o que essa geração tem tido? Essa frustração se dá antes deles enfrentarem os desafios, eles se sentem derrotados, frustrados, inseguros. Isso tem refletido na saúde mental deles. É importante, quando você fala assim, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente está fazendo aqui, eu acho que ter um local de debate sobre isso, para mim, é fabuloso. Porque existem mazelas que a gente está jogando para debaixo do tapete, só que elas estão lá. E a gente tem um grande público, uma multidão de pessoas com esses sentimentos, que estão nessa geração. Primeiro, a gente está conversando sobre isso. Acho que se alguém nos procura e fala assim, o que fazer? Primeira coisa, converse sobre isso. É verdade. Exponha aquilo que, de repente... Não ficar no isolamento, não se isola, não tente resolver aquilo sozinho. Porque aí o Kahneman fala outra coisa que talvez seja um ponto que a gente precisa entender. Às vezes a superproteção, ele coloca isso. Essa sociedade foi super protegida pelos pais. E como foi super protegida, ela tem essa hipersensibilidade, porque não teve acesso a frustrações ao longo da vida. E quando começa a lidar com essas frustrações no ambiente universitário, no ambiente do mercado de trabalho, aquilo tudo é muito novo e tem causado essas questões todas. Mas expor... Eu sempre gosto da escritura quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, verso 1, ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, ele olha no espelho da alma e ele sabe quem ele é. Acho que uma boa dica é as pessoas tentarem se ver pelo ângulo correto. As pessoas têm visões muito distorcidas de si mesmas. A gente percebe isso. Uma visão que é por conta ou da família, ou da sociedade, ou dela mesma, a visão está distorcida. E a gente precisa ter um olhar certo sobre nós mesmos para a gente poder começar por ali a melhorar as coisas. E aqui pode crer, né? A escritura é esse espelho que me ajuda a enxergar as coisas de um jeito que nada nesse mundo vai me conseguir permitir me enxergar para que eu possa cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Inclusive, lidar, como o Piacente já falou aqui muito bem, a gente não está aqui dizendo que não vai ter frustração nem sofrimento. Não é isso. Mas como eu lido com isso? Isso é o que o Piacente falou, é muito importante. A gente vai precisar lidar com isso e estar bem para lidar com as frustrações é muito importante. Eu ia perguntar e você já respondeu, de onde vem essa intolerância à dor? Então, Alexandre já respondeu um pouco, Piacente, dizendo que da maneira como foi criado, né? Como ele foi criado e sempre sendo muito protegido. Quando ele se vê agora como uma pessoa adulta, que agora ele precisa tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, isso gera angústia. Né? Será que o que eu vou decidir, a escolha que eu vou fazer, será que é a melhor?
né? Será que eu não estou errando na minha escolha? Então, o que você poderia contribuir em termos de onde vem essa intolerância à dor, gerando, portanto, a angústia e a ansiedade nessa geração? Certamente isso sempre existiu, porque o ser humano é Ser pecador. humano. Nós estamos numa condição que não é favorável, isso é fato. Dá para olhar facilmente para o nosso mundo e identificar que nós não estamos numa condição que seja uma condição onde está tudo bem. As coisas estão fora de ordem. Então, o próprio fato do ser humano ter rompido a sua aliança com Deus vai desencadear uma série de angústias. E o importante para nós, muito mais do que fazer o diagnóstico, a gente sabe disso, não muito mais, mas na mesma condição, é o prognóstico, é o que você vai oferecer como cura. Isso. E aí é que a capelania, e você que está nos assistindo, tem para te oferecer. Porque você pode ter várias razões e cada ser humano tem a sua. Cada um é único, Nós somos únicos. E cada um tem um motivo para sua insegurança, para sua intolerância quanto à dor, né? Não é uma intolerância social, mas uma intolerância pessoal. E aí que entra a cura, entra a solução. Então, lógico que todos esses fatores que o Alexandre colocou aqui são evidentes. Recentemente, uma reportagem aí do Estadão falando que 1 bilhão de pessoas... Nossa. 1 bilhão? 1 bilhão. Uma reportagem de 2 páginas, gastando tempo para explicar com detalhes que 1 bilhão de pessoas tem sofrimento na sua saúde emocional. Algum tipo de angústia, algum tipo de dificuldade. E aí a pergunta é, ok, o que eu faço diante disso? Uma das causas também disso tudo, meus amigos, com certeza, é que as pessoas têm se afastado da fé. É fato. As famílias já são criadas dentro do ambiente que não favorece você ter a compreensão de que esse quebra-cabeças ele está sendo construído por Deus. As coisas não parecem se encaixar. Por que eu? Então aquela pergunta, peraí, por que não foi o meu colega... Por que comigo? Por que comigo? Eu fiz alguma coisa? Eu tenho alguma coisa na minha vida, eu fui rejeitado, fui deixado de lado. E aí, esse quebra-cabeça, ele é preenchido cuidadosamente por Deus. E ele vai mostrar para nós que cada ato da nossa vida, as nossas angústias, as nossas dores, tudo isso está sendo uma construção. Inclusive, não é o seu prazer nos fazer sofrer. Mas ele utiliza cada situação da nossa vida para nos trazer uma expectativa de que as coisas nele são diferentes. Então, há muitas causas. E isso é muito interessante, né, Alexandre? Isso aqui que o Piacent está dizendo é extremamente interessante. Esse mundo onde nós vivemos, ele não funciona direito. Ele não funciona. As coisas não funcionam direito. É uma máquina faltando peças. Seria utopia a gente achar que tudo deveria funcionar perfeitamente bem, né? Não funciona. E o mau funcionamento, essas peças que vão faltando aqui e ali, chegam em mim, né? Me atingem, me afetam de alguma maneira. Então, a nossa vida é muito longa. Os jovens que estão nos acompanhando, os adultos, as crianças, os adolescentes que estão aqui conosco, a gente tem que entender que a vida ela tem muitos momentos. Fato, isso é fato. Sim, são muitos momentos. E hoje eu posso estar passando por um momento muito difícil. Mas isso não quer dizer que Deus não possa reverter isso. E transformar o que aconteceu na vida de José, né, a compreensão que ele tem, que todas aquelas situações, no final das contas, tudo aquilo estava no controle absoluto de Deus e tinha uma finalidade extraordinária. Isso, meu amigo, você tem que colocar no seu coração. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas Deus tem o melhor para nós. Então, boa parte da nossa intolerância à dor, essa hipersensibilidade, está no fato de que eu preciso encontrar um propósito para a minha existência. E esse propósito nós encontramos nas Escrituras. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui, eu gostaria de ouvir vocês. Né? A Bíblia, de fato, vocês já mencionaram um pouco isso, que a Bíblia mostra que o sofrimento ele faz parte da nossa realidade.
É utópico achar que a gente vai passar pela vida sem ter as nossas dores. A gente vai ter que lidar com isso. Agora, na experiência de vocês passaram provavelmente por algumas experiências, então a gente está olhando muito para o jovem, mas nós também, né? Nós Eu também sou jovem enfrentamos. Olha lá. Aí você decide que está nos acompanhando, tá bom? E aí, quando nós olhamos quando vocês olham para aquilo que a Escritura Sagrada fala a respeito de sofrimento e a experiência de vocês, a minha pergunta é, como que a própria experiência de vocês e a fé que vocês têm naquilo que a Escritura Sagrada ensina, como lidar com a dor, como lidar com o sofrimento? Pergunta importante, né? Eu vou responder aqui da minha parte essa pergunta, mas voltando ali no que o Piacente disse, quando ele cita José. Se a gente faz uma leitura superficial sobre a história de José, que são em páginas ali, você acha que aquilo tudo aconteceu muito rápido. Porque se você ler aquela história em 30 minutos, Verdade. em 30 minutos você resolveu todo o problema dele. E foram quantos anos ali? Só que na vida real, Anos e mais anos. anos de injustiça, anos de ter seus irmãos ali o tratando de forma diferente, anos em que ele foi esquecido, né? Até aquele dia em que as coisas se resolvem. E aí o Piacente falava, eu lembrava de um princípio bíblico que diz que não tem dia bom que dure para sempre, como também não tem dia ruim que não termine, né? Não tem noite ruim que não termine. Ou seja, nem a minha alegria vai ser para sempre aqui nesse mundo caído que já falamos, nem a minha tristeza também. E aí, quando a gente fala de coisas pessoais, a minha experiência de vida particular me ajudou muito, Gil e Piacente. Porque assim, às vezes, e eu tenho tido essa impressão das pessoas, elas olham para nós e nós somos, de certa forma, capelães, pastores, temos uma função aqui de cuidar de vidas. Às vezes as pessoas acham que a gente já veio pronto, né? Que a nossa vida foi certinha, perfeitinha, aquela estrutura perfeita. E não é. A minha história de vida particular foi em meio a muitas dores. E eu vou contar uma dessas, né? Quando eu tinha 3 meses de vida, e essa história eu descobri com 9 anos, mas quando eu tinha 3 meses de vida, de nascido, o meu pai consanguíneo, né, meu pai de sangue, costumo dizer assim, geneticamente, né, ele virou para minha mãe, eles estavam juntos ali, não eram casados, e ele falou para ela, assim, olha, eu não consigo estar com você, e arruma as suas malas, o Alexandre, e eu vou devolver você para o seu pai. Falou isso para minha mãe, né, então devolvendo a minha mãe para o meu avô. E minha mãe tentou ali naquele desespero o que estava acontecendo, e o meu pai só falou para ela falou assim, olha, eu não consigo ter essa família. Resumo do resumo, né, tentando resumir aqui. Ela volta, 1979, 1980, isso aí, numa sociedade ali no interior de Goiás, uma vergonha para ela, uma vergonha para os meus avós, uma vergonha para aquele bairro ali de Anápolis, uma mulher solteira com um filho nos braços. Esse era o contexto social da época, a gente precisa entender isso. Logo na sequência ela conhece um outro rapaz, casa com ele, fala, olha, eu tenho um filho, ele resolve assumir esse filho como se fosse dele, e aí eu cresço chamando esse homem de pai. Com 9 anos, alguém vira pra minha mãe e fala assim, olha, conta pro Alexandre que o pai que ele chama de pai não é o pai de verdade, é preciso saber quem é o pai dele de verdade. Ó, confusão na sua cabeça, né? E eu, né, aí os meus avós foram contar essa história pra mim. Bem, do dia que eles me contam essa história, que eu tinha sido rejeitado, até os 18 anos, esse negócio no meu coração foi uma dor, uma sensação de rejeição. É difícil uma de lidar. sensação de abandono, uma sensação de entender. Por que comigo? Por que eu tô passando por isso? Por que e assim, ele tinha me registrado e me registrou no cartório como filho dele. Então, na minha identidade, estava o nome de um cara que me rejeitou. Aquilo pra mim, olhar a minha identidade, ter o nome de um pai ausente, é um negócio terrível. Veja, e eu precisei lidar com isso. Essas coisas foram curadas em várias etapas, não vai ter tempo aqui para contar tudo, mas a primeira delas, mais importante, foi quando eu encontrei em Cristo o alívio para minha dor. Eu sou de uma família simples, de periferia, numa história dolorida, mas que em Cristo, eu lembro do dia porque eu tinha uma visão de pai distorcida.
E eu lembro quando eu li Romanos 8, eu era adolescente, e falava que o Pai Celeste me adotava. E aquilo trouxe um alívio para mim, que eu pensei, será que esse pai vai ser bom comigo? E aí, ali na adolescência, 13, 14 anos, eu tô com 46, esse pai cuidou de mim. Esse pai celestial tem sido o pai que o pai humano não foi. Deus, por isso. Então veja, a minha dor, que é real, que eu chorei, aquele negócio foi traumático, ela foi, de fato, importante para eu ser o ser humano que eu sou, porque, por exemplo, hoje, Piacente e Gil, quando uma pessoa vem falar comigo de abandono de pai, eu sei que dor é essa. A gente tem compreensão. E a sua eu sei dor, que dor é essa. E a sua dor, provavelmente muitos que estão nos ouvindo se identificam um pouquinho com a sua dor. Isso. Não é? Então, aí, assim, só para completar, ou seja, eu sei o que é a dor, mas aquela dor não me definiu e não me destruiu. E eu precisei lidar com ela. Eu também não joguei ela para debaixo do tapete. Eu precisei encarar essa dor. E houveram momentos, mas um desses momentos foi num culto, ouvindo uma mensagem. Por isso que é importante a gente ter pessoas que cuidam de nós, ter pessoas que expõem a escritura para nós. Mas eu lembro de ter no meu coração essa dor, e num culto, a palavra ser ministrada e alguém falar assim, olha, se alguém aqui quer entregar o seu coração para Cristo e ter alguma dor que incomoda, arrancada do seu coração, faz essa oração com a gente. E eu lembro de estar lá no meu cantinho, um adolescente, no meio dos meus amigos, fazendo bagunça, mas ouvindo a mensagem. E eu falei, será que Deus vai tirar esse negócio de mim? Porque esse negócio aqui é muito pesado. E eu lembro de o pastor orar, e eu lembro de eu ter pedido essa oração, de ter colocado meu coração nessa oração, no sentido, né, eu quero essa libertação. E eu volto a esse ponto. Eu tinha lá 14, 15 anos, tenho 46, essa dor nunca mais voltou. Nesse tempo de lá pra cá, eu tive a oportunidade de ir a esse homem que me abandonou e ouvir da boca dele ele pedindo perdão pela imaturidade dele, e eu também perdoá-lo. Claro. Ou seja, a dor, ela foi importante na confecção de quem eu sou hoje. Mas não é fácil você lidar com ela, e cada dor é uma dor. A gente falou muito bem aqui. Cada pessoa tem uma tolerância diferente à dor. A minha tolerância foi uma, outros têm outro tipo de tolerância. Mas o fato é, a gente precisa encarar, a gente precisa não só, como foi dito, diagnosticar, a gente tem meios, e a capelania é um instrumento legal para isso aí. A gente tem aqui como ajudar as pessoas nas suas dores. Eu creio que você falou algo muito importante para quem está acompanhando a nossa conversa de hoje. Eu sei que nós falamos muito de autoajuda. Até tá rolando aí uma propaganda com umas figuras importantes do cenário literário brasileiro falando de autoajuda. Mas existe realmente? Você mencionou que a sua jornada foi modificada com o apoio de pessoas. Sim. O apoio é extremamente importante. Uma das coisas que o cristianismo tem nos ensinado é que nós não caminhamos sozinhos. E esse não caminhar sozinhos não tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor separadas da pessoa mais importante, que é Cristo. Isso. Então, você está passando por um grande sofrimento, você olha para a sua vida e você vê, caramba, eu não consigo lidar com essa dor, eu realmente tenho intolerância à dor, eu não suporto, eu quero escapar, eu quero fingir que ela não existe, ou eu quero, de alguma forma, encobri-la, e aí você sabe que precisa de ajuda, mas você não vai conseguir sozinho. Ninguém consegue. A gente precisa caminhar ao lado de pessoas que caminham ao lado de Cristo. Essa é uma sequência muito importante da nossa existência. Cristo é o cabeça, é aquele que dirige, é o líder, o que toma a frente, e ele escolhe pessoas para isso. No Mackenzie nós temos a capelania. E essas pessoas são guiadas por Cristo e vão te ajudar a você caminhar. Eu preciso ter alguém. E a própria Bíblia diz isso, né? A Bíblia insiste de que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Exatamente. Há uma mutualidade nesse processo de aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Às vezes a gente tem receio, porque realmente Deus, ele vai falar para nós dos nossos erros, mas ele vai fazer isso de forma amorosa. Existe uma maneira muito clara nas Escrituras de falar, escuta, você pode seguir em um caminho diferente. Mas é um Deus de amor que fala.
E é isso que vai fazer toda a diferença. É muito bonita a sua história, ainda que seja triste, né? Sim. É essa questão agridoce. É doce no final, mas amargo ao mesmo tempo, por ser uma história que nós não gostaríamos que existisse. Ter passado, né? Ninguém deveria passar por isso. Mas a questão é possível ninguém passar por isso? Não é. Não. Então nós temos alguém para caminhar ao nosso lado. E hoje há o que os médicos têm criticado bastante, que é a medicalização. Essa intolerância à dor faz com que muitas pessoas corram para o remédio. É um assunto delicado, né? Delicado. Sensível. Porque Mas há aí, pessoas que realmente, né? elas acham que o remédio vai aliviar toda a dor. E há outros que realmente precisam. Então, sim, há casos. É muito delicado. E a tentativa de se auto-anestesiar para dor. Isso, pode ser. E aí tem medicalização da vida é um processo hoje que é preocupante. Complexo. Sim. E é complexo. Ou seja, sim, há necessidade às vezes, casos, né? e... Mas outras vezes vai só anestesiar. E roubar da pessoa o enfrentamento daquele problema que precisa ser enfrentado com sabedoria, com orientação bíblica. E a capelania está justamente aí. Estamos aí, né, meu para amigo. ajudar. Para sentar com os nossos alunos, sentar com os nossos jovens, ouvir os dramas, né, as dores, o que incomoda, o que gera ansiedade, o que está gerando angústia. E a gente saber como podemos orientar, mostrar um caminho, dar uma orientação para que eles possam se sentir mais seguros em decisões, em escolhas que eles precisam tomar, né? Claro. Só falando, não sei quanto está o nosso tempo, mas assim, tem uma expressão que define muito essa geração, eles são incentivados nisso, que é autonomia, né? No sentido mais original da palavra possível, que é o autonomos, né? Nomos, lei, eu faço as minhas leis. Essa autonomia leva as pessoas ao individualismo. Sim. Esse individualismo os leva a tentar de todas as formas vencer os obstáculos com as próprias forças. Aí vai na autoajuda, que é eu mesmo vou produzir essa força em mim para poder conseguir vencer. E o que a gente está dizendo aqui em outras palavras é que nós precisamos, e isso é importante reconhecer isso, que nós precisamos de auxílio, ajuda, apoio, e isso é do ser humano, porque assim, nenhum de nós, nós três aqui, nós não chegamos aqui pelas nossas próprias forças. Lógico Claro que não. Houveram centenas de pessoas que passaram por nós, nos ensinando, nos ajudando a chegar onde a gente está, e a gente ainda tem mestres. E até hoje. Até hoje a gente o tem. ser humano é o que mais deveria compreender isso. Porque se ele não tiver alguém no seu nascimento para alimentar, cuidar e proteger, ele morre. Ele não tem autonomia. Uma criança recém-nascida, se você... É só na lenda, tá? Que você pode ser criado por lobo. O lobo, aí Roma, mas não. O fato é que nós, seres humanos, nós devíamos ter a maior compreensão de que sem ninguém não podemos. E olha, isso não é só na juventude. Hoje nós temos um número cada vez maior de pessoas que identificaram Alzheimer, demência. E essas pessoas precisam ser cuidadas. É verdade. E a gente não precisa chegar nesse extremo para compreender isso. Por favor, entendam. É só exemplos do ser humano na sua fragilidade, com todo respeito ao recém-nascido e ao idoso ou uma pessoa aí que descobriu que tem essa enfermidade terrível chamada Alzheimer. Mas eu preciso de um cuidador ao longo da minha história. E não há ninguém melhor do que o Senhor para te ajudar. E Ele escolhe pessoas para fazer isso. Nós estamos aqui para realizar esse serviço. Então, resumindo, a dor ela faz parte da vida, o sofrimento faz parte do processo de amadurecimento, de maturação espiritual, cristã. Faz parte, né? Sim. Então, não tem como você evitar o sofrimento a todo custo. Uma hora ele chega, de alguma maneira, por vários caminhos ele acaba chegando. Eu não tenho que ter a autonomia, né? Essa autonomia, né? Isso, achar que eu vou vencer sozinho. Vencer sozinho. Eu vou precisar de alguém. Claro. Eu preciso de alguém para caminhar comigo, para me ajudar. A dependência em excesso é prejudicial, mas ao mesmo tempo essa
tentativa minha de ser individualista e achar que eu vou resolver tudo sozinho também é um perrengue, né? Isso vai provocar... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, como que a capelania, para a gente caminhar aqui já para o nosso encerramento, de maneira prática, aqueles que estão nos assistindo e vendo assim, olha, de fato eu tenho dificuldade de lidar com a dor, eu não consigo, eu choro, eu me arrebento todo, eu estou dependendo de remédio para, às vezes, poder lidar com os conflitos que estão surgindo. Como que a capelania vai poder ajudar esse jovem? Eu digo que, assim, parte prática ela é muito importante. A gente, aqui, o Pode Crer, né? A gente está aqui para... A gente não está falando da boca para fora, a gente está se dispondo. Um caminho que eu vejo que ele é importante, eu chamo de discipulado. E que, na verdade, é a Bíblia que chama de discipulado, né? Mas a gente traz aqui para o ambiente nosso, aqui, o ambiente universitário. O que é o discipulado? Isso é fato. A gente não está dizendo aqui uma coisa que não é real. Nós estamos disponíveis para os alunos. Claro. Então, um caminho discipulado, porque assim, às vezes as pessoas são imediatistas, a geração fast food e já quer resolver o problema de uma vez. Eu sempre, quando uma pessoa chega lá para conversar comigo, Gil, eu falo assim, olha, você está disposto a vir aqui mais vezes? Claro, é uma boa pergunta. Porque assim, a gente não resolve uma coisa fast food. Ou seja, e por que chama discipulado? Porque discipulado pressupõe andar junto. E eu garanto, e aqui eu estou dizendo aqui da minha parte, posso dizer, vocês não me autorizaram, mas os conhecendo como eu os conheço. Eu garanto que a gente está disposto a andar junto com pessoas que queiram ter um tempo de escuta, de abrir o coração, de serem cuidados, de serem orientados. A gente tem um ponto de partida que é a Escritura. Sim. E a Escritura é esse guia que nos permite. Então é importante para os nossos alunos entenderem que esse caminho é um caminho que a capelania oferece. Esse é o caminho que a gente oferece, é um caminho que as portas estão abertas. E assim, eu fico impressionado, porque às vezes eu me assusto, me permitam dizer isso aqui. Mas quando eu vejo alguém que pega e fala assim, eu não sabia que tinha capelania no Mackenzie. Cara, eu morro com esse negócio. Porque assim, a capelania ela é muito acessível e ela o tempo inteiro tá sendo vista, tá mostrando. E se eu quiser conversar com qualquer um dos capelães, é muito fácil. E pressupõe um caminhar junto, né? Mas caminhar junto. Muitos dos nossos ouvintes têm amigos. Sim. Mas às vezes são amigos de boteco, né? São amigos de... Eu estou entendendo o que você está falando. Não estou dizendo que de todo é ruim, né? Mas ter alguém para entender a sua dor... Não tem a mesma experiência. Não tem a mesma experiência. Às vezes também está passando pelos mesmos problemas. Então, uma palavra-chave... discipulado, com certeza. Sem dúvida, sem sensacional para falar e assim explicar o que é a capelania. Mas acolhimento. Acolhimento. Ouvir Essa com é atenção, a chave do né? acolhimento. Acolher alguém é ouvir mais do que falar. Isso, verdade. Ouvir sem criar estereótipos. Exato, sem preconceitos, no sentido de, ok, deixa eu ouvir primeiro. Isso você vai encontrar na capelania. E às vezes o que o aluno quer é só alguém para ouvir. Exato. Às vezes ele só quer contar, desabafar, sabendo que ele pode conversar com alguém que vai guardar segredo, que vai saber entender isso. E a capelania tem isso à sua disposição. Vai lá nos visitar. E ser vulnerável não é um problema, né? Abrir o coração, revelar fraquezas, não é um problema. A gente está ali para caminhar junto com os nossos alunos e orar com eles, ler a Bíblia também, dar uma orientação, princípios bíblicos que podem ajudá-los nessa caminhada, não é? É isso. Obrigado pela participação de vocês, viu? Foi um prazer. Aprendi muito hoje com vocês. Coisa boa. Aprendemos juntos. Aprendemos juntos. Eu aprendi muito também. Sempre Nós bom queremos estar aqui. pedir que você aproveite aí, compartilhe o link, mande para algum amigo, algum colega seu e participe conosco no próximo evento. Nós estaremos juntos. Acompanhe a Capelania do Mackenzie nas redes sociais, o nosso Pode Crer. E pode crer, nós estamos aqui para caminhar com vocês e ajudá-los. Deus abençoe vocês. Valeu, gente. Valeu.